Eita, olha isso! Quase tudo sobre o caso de transfobia em Wicked Brasil, a thread. Ai, mulher acusada de transfobia em sessão de Wicked se pronuncia. Quando foi isso que ela se pronunciou? Gente. Não, a mulher acusada. Uma malévola. Nossa, eu fiquei com tanta pena da criança. Que falaram que a criança saiu chorando com vergonha, meu Deus. Tudo começou na última quarta-feira, na sessão das 20. A discussão se iniciou na fila da pipoca, no foyer do Teatro Renal, quando a influenciadora trans Malévola Alves solicitou a nota fiscal de sua pipoca. Passada. Gente, eu nunca pego nota fiscal. Se a Malévola que a Malévola tá pegando, eu deveria. Alô? Houve um breve desentendimento, pois a atendente afirmou que não poderia fornecer a nota, já que todas ficavam na pipoca para o controle de vendas. O conflito tomou outra proporção quando a mulher, acompanhada de sua filha, perguntou em voz alta: é um homem ou uma mulher? Meu Deus. Gente, lado Malévola. Segundo a Malévola, tudo começou quando ela insistiu na nota fiscal, um direito seu. Durante a discussão com a atendente, ouviu uma mulher na fila reclamar impaciente para que ela se apressasse, pois o espetáculo estava prestes a começar. Fui assistir o Wicked aqui em São Paulo, um espetáculo no Teatro Renault, da sessão das 8 horas. Tá tão viralizado que fica lotado o teatro. Ao chegar no teatro, Ai, gente, eu já acho que passou. Eu queria ver a peça. Assim que eu vi o filme, eu já queria, nossa, eu quero ver a peça. Mas, girl, sabe, 4 meses, 5 meses já. por volta das 7h30, eu e o Eric fomos comprar uma Talvez com o hype da segunda parte, né? Mas, nossa, que adianta? Tipo, só meses depois. pipoca pra gente assistir o espetáculo. Você compra a pipoca naqueles totens e sai a nota fiscal, que é o meio que eles usam pra contabilizar. Mas mulher no teatro é outra experiência, com certeza, mas eu acho que eu não. Eu sou uma pessoa muito de fogo de palha. Quando o fogo apaga, ai, eu já fico assim, ai, não sei se eu quero ir mais, não. Se você já retirou ou não o seu pedido. Aí é uma fila pra retirar. Eu fui retirar minha pipoca. A atendente pegou minha nota fiscal, rasgou no meio e guardou numa caixa que tava várias notas fiscais. Eu falei pra ela, querida, eu quero a minha nota fiscal, vocês não podem Faz tempo que tá no teatro. Ué, mas não foi mês passado que entrou? O Independente, quando o filme tava, não tava tendo. rasgar. Entendeu? Vocês não podem rasgar a nota fiscal. É o meu direito. Ela Não chegou agora, desde 2016. Ô, mulher, você tá. Não é possível que você tá. Gente, não é possível que vocês estão querendo dizer. Nossa, não acredito que vocês. Eu acho que é um beijo coletivo. Eu tô querendo dizer que em novembro, quando o filme tava no cinema, não tinha peça, entendeu? Is that what I'm trying to say? E eu super, depois que eu vi o filme no cinema, eu fiquei com vontade de ver a peça no cinema. Mas aí, pra mim, passou um mês e já perdi a vontade. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. quis reter a minha nota fiscal, falou que era eles controlar que se já tinha pegado ou não pedido. Eu falei, vocês têm que usar outro meio de controle. Porque a nota fiscal serve pra mim comprovar que eu realizei essa compra, caso eu passe mal, caso a pipoca não me faça bem, caso a Nossa, passaram as possibilidades. Gente, inclusive no dia que eu fui ver a Branca de Neve com a Neto, a gente foi, né, na Americanas comprar umas coisas. E aí, eu, na minha mania, eu passei, peguei as coisas da sacola e só fui, nem peguei a nota. Aí a Neto falou assim: já pensou a gente passa aqui a pita e você não tá com a nota fiscal? Ainda. bebida me faça algum mal, eu seja internada, como que eu vou comprovar que foi a pipoca que me deixou dessa maneira? Eu quero a minha nota fiscal. Aí, gente, eu tava resolvendo uma situação com a mulher que tava Nossa, mas ela faz uns causamentos assim. Ah, é um direito dela, nota fiscal. Mas eu já até imagino que a Malévola ela sempre vai causar, independente, né? vendendo a pipoca. Fui explicar pra ela numa boa vontade. Nisso, essa mulher que foi transfóbica comigo, ela tava na fila. E tinha vários Malévola então se dirigiu até a mulher para explicar que estava apenas exigindo o direito, mas segundo ela foi ameaçada com a frase: quer ir para a delegacia? Ela retornou ao caixa, mas logo foi alertada por seu parceiro e uma fã que estava na fila de que a mulher havia feito um comentário transfóbico. Isso é um homem ou uma mulher? A partir disso, a discussão entre Malévola e a mulher começou. A influenciadora, acompanhada de um advogado presente no local, fala que o advogado estava fazendo com ela não assistindo o Wicked. Argumentou que transfobia crime e exigiu que a mulher se retirasse do teatro. Isso. Essa mulher que foi transfóbica comigo, ela tava na fila. E tinha vários fãs meus também na fila lá, que depois até falaram pra mim que ouviram ela falando.
Nisso, essa mulher gritou, porque uma outra já tinha achado ruim que eu tava conversando com a mulher, explicando pra ela, falou que tinha sido grossa essa outra mulher. E nisso, essa da fila foi e gritou. Vai logo, não lembro se ela falou palavrão, vai logo, vai começar o espetáculo, porra. Sei lá, não foi muito grotesca, muito grossa, gritou e ela não tinha nada a ver com o assunto. Ai, o mais engraçado pra mim é que a Malévola sempre reclama de uns problemas, mas às vezes ela sempre faz a mesma coisa que ela tá reclamando, né? Tipo, super grossa à toa com as pessoas, ou fazendo transfobia com outras trans a troco de nada. Eu igual esses dias ela tava chamando um aí de viado, é um viado. Não sei o quê. Ai, nossa, eu sou sempre chocada. Mas continuo com o meu posicionamento. Ela tá certa em ter confrontado a transfóbica mesmo, né? Porque ela faz que ela merece sofrer. Mas ela age muito como se ela não fizesse igual a minha. Isso. E eu fui falar, por que você tá gritando? O que você tem a ver? É um direito meu nota fiscal. Eu tô resolvendo um problema meu. Entendeu? Se quisesse chegar mais cedo, chegasse mais cedo, meu amor. Eu não ficasse aqui reclamando. E nisso ela ficou gritando lá e levantando pra cima de mim. Falou, você quer ser presa? Você quer ir pra delegacia? Tipo, querendo ser maior que eu? E aí, gente, aconteceu tudo isso. E eu fiquei debatendo com ela. E depois eu resolvi com essa outra mulher que fez instrumento de noção que ela não foi chamada. Nisso, o Eric ficou. E eu vi que ele continuou discutindo com a mulher. E isso... E eu voltei. Tinha uma seguidora minha do lado e eu ouvi ela falando. Ela falou que você era homem. E o Eric me contou. A mulher que tava na fila com a filha, que foi a transfóbica, ela falou assim, se é homem ou mulher, cometeu transfobia. Nisso a população, os clientes, o povo do teatro ficou revoltado e quis até me defender. Veio um moço que era advogado e falou, você vai ter que sair do teatro pra ela. Olha aí. A gente falou que ela ia ter que sair do teatro, porque o que ela cometeu foi... Nossa, ela falando um desconhecido, né? Veio um moço, a thread, acompanhada de um advogado presente no local. Tá, entendi. É o que ele falou assim, eu até imaginei que, sei lá, assim, um amigo, sei lá o quê. Crime, transfobia é crime, tá equiparado no racismo. É crime e ponto. Vai ter que ser expulsa. Vamos chamar a polícia. Nisso chegou um segurança e tudo mais que não resolveu a situação. A mulher pegou a pipoca e foi entrando no teatro. E sentando no lugar dela. E eu fui seguindo. Eu falei, você vai sair. Eu quero ver se você é uma mulher de verdade. Você vai sair. Nisso, a gente chegou até lá no meio do teatro, ela sentou no lugar dela e eu fiquei lá em pé, com todos os seguranças, produtores do espetáculo, que estavam tentando conversar com ela, entendeu o que aconteceu pra pedir pra ela, que ela saísse. Porque o que ela fez é crime, então ela tem que sair, ela estava do lado da filha dela, ela não deveria ter agido assim. E com dó eu Pior, né? fiquei sim, da criança, porque ela não tem culpa das atitudes da mãe, mas infelizmente ela vai servir de aprendizado pra a filha ver que ela não deve fazer isso com ninguém, quanto que a atitude que a mãe fez não foi legal. Então, a criança tem duas escolhas. Ou ela fica puta, com ranço de travesti pro resto da vida, porque uma travesti barrou ela de ver Wicked. Ou ela fica muito puta com a mãe e nunca vai perdoar a mãe, porque a mãe foi escrota e a atitude da mãe dela fez ela não ver Wicked. Girl. Não foi legal. Então eu espero que ela tenha se arrependido. Nisso, ela ficou lá sentada, ela não quis sair. O espetáculo atrasou cerca de 20 minutos por conta da atitude dela. Cerca de 20 minutos, gente, atrasou por conta da atitude dela. Depois que a polícia foi acionada pelo advogado que estava lá nos ajudando. E tem o Miguel, que é o que participou da série, um homem trans, também estava lá prestando todo o apoio pra gente. Polícia acionada, chegou depois de 20 minutos, mas acabou que nem entrou no espetáculo. A mulher cedeu e resolveu sair, por conta que ela já estava sendo... Meu Deus do céu. A mulher então pegou sua pipoca e refrigerante e seguiu para a plateia com sua filha. Malévola e seus apoiadores seguiram a mulher pedindo sua saída. A confusão se espalhou e o público começou a vaiar a mulher. Após a conversa com membros do teatro, ela deixou a plateia. Nossa, que vergonha, né? E eu que sofri transfobia em Wicked só descansei quando tiraram ela. Nossa, pega a criança, né? Ai, que uó. Não, mas a criança tem uma passada de culpa. Eu tenho ódio das crianças que ficam perguntando: ah, é um homem ou uma mulher? Mas foi a mãe que perguntou. That is the gag. Fosse criança, chutasse a criança. Mas a gente sabe, né, que no fundo, se a mãe é desse jeito, a cria dela provavelmente vai ser também. Mas como a gente não sabe, me dá dó real, tadinha. De transfobia por aquela mulher. Nossa, ela ainda ficou rindo. Ela me chamou de homem. Tira. Ai, mas a Malévola foi meio queen aqui no Shea, viu? Imagina, ela teve o nervo de gritar e ainda tem muita gente gritando junto. Vocês vão tirar?
Vocês não vão tirar? Agora deixa, agora já fez, Meu Deus do céu. Ai, ai. Após a saída da plateia com sua filha chorando, Carlos Cavalcante, diretor do Ateliê de Cultura, subiu ao palco e declarou: Transfobia Wicked não dá. Isso aqui a gente viu. A produção publicou a nota, a gente viu. A Mona falou alguma coisa, a gente viu. Esse vídeo, a gente viu. Lado, Viviane e Milane. Isso aqui que eu não vi nada. A mulher envolvida no caso, identificada como Viviane Milane, permaneceu em silêncio nos primeiros dias, mas depois afirmou ser vítima de uma injustiça e que busca justiça. No próximo tweet do fio está a sua versão dos fatos. Nota a imprensa a respeito do ocorrido na peça Wicked. Devido à imensa repercussão dos acontecimentos da última quarta-feira no Teatro Renault, antes do início da peça Wicked, venho por meio desta, nossa, tô com o olho fechando já, trazer alguns esclarecimentos. Sou mãe de 5 filhos. Nossa, muito filho, hein, filha? Um deles com paralisia cerebral e atualmente internado na UTI do hospital. Apesar de estar enfrentando o delicado quadro de saúde de meu filho adolescente, fiz que... Eita, mas gente, já começou com uma história aqui que não tem muito a ver com o assunto. Desculpa, assim, que melhore, mas, né, meteu essa. Fiz questão de levar minha filha, de 10 anos, apaixonada por teatro, e ela mesma, atriz, estudante de teatro há anos, à apresentação de Wicked. Um programa que aguardávamos há 3 meses, como forma de acolhimento e alegria em meio à apreensão pela saúde do meu filho. O que deveria ter sido uma experiência agradável para ela se tornou um pesadelo, não apenas pela violência gratuita que sofremos no teatro, mas também pela subsequente exposição responsável de nossa imagem, pelas acusações de transfobia sem fundamento e afirmações injustas a respeito da índole da minha família. Nas últimas 48 horas, as acusações se multiplicaram na mídia e nas redes sociais, resultando em um julgamento público injusto e com um profundo impacto na minha família. Por que foi sem fundamento as acusações? Estudante de teatro há anos, sendo que tem 10 anos. Deve ter começado com 2, né? Propaganda da Pampers. Louca. Ela falou e só disse que acusações sem fundamento. Então, o que aconteceu de verdade? Segundo Viviane, tudo começou na fila da pipoca, onde viu uma movimentação no caixa porque uma pessoa teria furado a fila para pegar a pipoca. A senhora para ver o espetáculo e temendo se atrasar, pediu em voz alta que a discussão terminasse logo. A moça que estava discutindo, Malévola, e um homem se aproximaram para confrontá-la. Sem entender o que estava acontecendo, querendo saber quem teria furado a fila, Viviane perguntou: era um homem ou uma mulher que estava na fila? Ok, girl, this is a plot twist. Será? Gente, que plot. Embasbaqueiras. Mas o homem é quem tava com a Malévola. Você leu direito? Não entendi o que você quis dizer com você leu direito. Ou sua... Meu Deus, tá um vício de querer usar a palavra Eu, hein? Não entendi. Como assim você leu direito? Eu que não li direito. Eu, hein? Não leu e escutou, né? Sua imbecil. Eu confio muito na Malévola. Eu não confio, não. Mas aí diz ela que quem disse foi o namorado e a fã dela que estavam na fila, né? Ok. Segundo ela, essa pergunta deu início à confusão. Viviane afirma que, após ser acusada de transfobia, pegou sua pipoca e seguiu para a plateia com sua filha, ignorando as acusações. Nossa, imagina ser acusada de uma coisa que você não fez e simplesmente seguir a vida, assim, tranquilíssima. No entanto, ao entrar, começou a ser vaiada pelo público. A produção do musical a chamou para conversar e solicitou que se retirasse da plateia. Em troca, prometeram ingressos na mesma fileira para a sessão de sábado. No saguão do teatro, Viviane foi abordada por 2 policiais que perguntaram se Malévola gostaria de registrar um boletim de ocorrência. Transfobia em Wicked não dá, mas toma aqui seus ingressos para sábado que vem. Entendi. Transfobia não. Mas só se as trans estiverem na plateia. Mas quando elas não estiverem, pode vir. Transfobia? Só sábado. Ai, meu Deus. Gente, não sei. Assim, eu até fiquei chocada que real uma possibilidade de isso ter sido mal entendido. Mas o jeito que ela ficou agindo na plateia, meio que derruba essa teoria aí, né? Já ficou assim...
A influenciadora recusou formalizar a queixa. Ué, por que não? Viviane então pediu uma conversa pacífica com Malévola, mas, segundo ela, a produção negou, afirmando que Malévola não queria papo. Nossa, então, será que. Diante disso, Viviane registrou um boletim de ocorrência no próprio teatro para resguardar seus direitos e os de sua filha de 10 anos. Gente, então será que quando ela pediu para conversar pacificamente não era isso que ela ia dizer? Ah, essa história tá meio esquisita de entender mesmo. A Malévola negando a formalizar a queixa, porque se ela fosse parar na delegacia, iam ter mais acusações contra ela. Então foi isso que eu pensei. Ela não quis fazer o boletim para não perder a peça, né? Ah, mas assim. Choices, né? Priorities and choices. Tipo, você fez uma grande mobilização para expulsar uma pessoa que cometeu transfobia com você. Você tem total seus direitos de não querer perder a peça. Mas assim, eu acho que, né, girl, eu acho que agora é mais fácil dela ter que ralar pra provar que aconteceu, então, né? Não sei. Dá pra formalizar a queixa depois da peça, não precisa ser na hora exata. Tinham evidências. Então, se foge logo tudo, essa mulher, a filha dela, a Malévola, o namorado da Malévola, a Wicked, a Elfa Baglinda, o Oz. Ai, nossa, meu Deus. Ok. Ela também afirmou que agora está buscando seus direitos com apoio de advogados, pois acredita estar sendo injustiçada. No dia seguinte ao ocorrido, sua filha Mari, de 10 anos, estava com medo de ir à escola, com medo de apanhar. Viviane reforçou que sua filha cresceu no meio do teatro da comunidade LGBTQIA+, e considera absurda a acusação de transfobia. Gente, então será que existe uma chance de realmente ter sido um mal-entendido? Ou realmente ela vai levar a criança no juiz e falar assim: vai, filha, fala o que toca no Spotify lá de casa, faz uma performance. Meu Deus. Nota à imprensa. Minha filha e eu ainda estamos em choque. Na manhã, após os eventos, ela recusou ir à escola com medo de apanhar. Ela também está com receio de voltar e ir ao teatro para assistir o Wicked. Mari cresceu no meio do teatro da comunidade LGBT e agora se vê em meio a uma polêmica absurda. Ela se vê, a mãe dizendo: você tá. Na qual a mãe é injustamente acusada de algo impensável. Os posicionamentos do diretor da peça, da atriz principal e da ponta oficial, Wicked Brasil, que admirávamos, nos causaram extrema surpresa e dor. Ao se dirigirem ao público afirmando que pessoas transfóbicas não eram bem-vindas naquele teatro, foi como se a acusação feita contra mim já tivesse sido previamente aceita e julgada. Eita, gente, agora eu vou falar pra vocês. Esse gestor aqui, eu não sei se foi um IA, foi um gestor de crise, mas ele tá arrasando. Ele tá me fazendo querer ter empatia. Não sei se eu sou um pouco tola, mas esse gestor aqui, que fez essas notas, tá fechando tanto. Gagging. Então, advogado, GPT, gagging. Arrasando só pra quem não tem pensamento crítico. Então, qual que é o seu pensamento crítico? Então, vagabunda? Então, assim, é óbvio que provavelmente ela tá mentindo, mas ele tá arrasando, gente. Tá parecendo um filme genérico e eu tô adorando ver essa reviravolta. Ai. Como advogado, quem ganha esse caso é a mãe e a filha por falta de provas. Será? Mas assim, eu estou achando convincente. Mas eu acho que o único erro foi começar já botando um filho dela que não tá nem envolvido na história. Foi Mikuso, aquela primeira page ali. Tem testemunha. Mas deixa eu perguntar pra vocês. Se eu juntar 10 pessoas e falar, e todo mundo confirmar o que eu digo, é meio que uma prova, então? Tipo, 10 pessoas, 5 pessoas confirmar. Testemunha visual. É, né? Tem 8 bilhões que não viram. E agora? Ok. Viviane também informou que tem testemunhas de pessoas que estavam na fila que trabalham no local, as quais podem confirmar sua versão dos acontecimentos. Ela e sua família ficaram surpresos com os posicionamentos de Fabi Bank, do diretor da produtora e do perfil do Instagram do musical. Segundo Viviane, ela e sua família sentiram dor a ver as reações dessas figuras públicas, pois acreditam que foram tratadas de forma injusta. Gente, mas uma coisa dessa acontece em 2025? A pessoa não pode ficar esperando cair do céu, tipo, vou jogar moeda pra cima, vamos ver quem vai acreditar. Não fez um story, não fez, tipo, não gravou nada, agiu com deboche na plateia,
plateia. Se foi verdade, difícil, né? Dizem essa história que ela queria conversar, mas a Malévola não queria papo. Isso que ainda dá pra mim um resquício de... se ela queria conversar pacificamente com ela, alguma coisa era. Será que então talvez seja verdade. Ou talvez também ela possa ter se arrependido de ser transfóbica e inventou essa história aí logo já na hora pra falar: não, mulher, não foi bem assim, eu adoro trans. Ai, são tantas possibilidades, são tantos efeitos borboletas. Repercussão na mídia. O caso teve grande repercussão na mídia, com matérias saindo em veículos como G1, Estadão e outros. Do lado da vítima, Malévola, vítima entre aspas, foi o mais comentado, mas a versão de Viviane só está tendo seu espaço nas últimas 24 horas. Muitos questionaram as reações imediatas do teatro, das figuras públicas envolvidas e da produção de Wicked Brasil. A discussão continua sendo um tema de debate nas redes sociais e nos meios de comunicação, com diferentes pontos de vista sendo levantados. Mas o pior é que foi tudo meio imediato mesmo, né? É difícil acreditar na Malévola, sim, gente, é difícil. Mas como foi ela que disse que não ouviu, sim, o namorado e a fã que estavam na fila, aí eu já fiquei, ok. Mas se ela tivesse dito, eu não sei se eu acreditaria assim também, não. Pra mim, uma pessoa, assim, ai, não vou nem comentar. Se uma pessoa te acusa de algo que você disse que não fez, você reage na mesma hora, explica o que aconteceu, espera dias pra falar. Exatamente o que eu estou dizendo. Por que que ela simplesmente não disse, não fez um story, não gravou quando saiu, quando chegou em casa no dia? Tipo, tem quantos dias que isso aconteceu e ela só veio falar algo agora? I mean, Girls 2025. Foi orientação de advogado? Vixe, perdi essa parte no Wattpad. Ela disse isso nesses textos? Mas que advogado é esse, meu Deus? Gente, que orientação foi essa? Porra, que advogado burro é esse? Gente, nossa, não sei. Eu penso assim. Você vai ficar parada enquanto a internet massacra você e sua filha? A filha dela é influencer? Girl. Advogado geralmente pede um tempo pra poeira baixar. Nossa, eu jamais conseguiria. Ou se eu conseguisse que deixasse o meu celular longe de mim. Imagina a internet inteira acabando com você e você não fique calada. Ai, não ia dar certo. Acho que a Malévola não queria colocar... Ai, porque esse caps, mulher, meu Deus. Não queria colocar a cara dela tapa por algo que ela poderia ser descoberta muito fácil. Mas algo estranho é que logo após a conta dela do Insta caiu. Da Malévola. Agora ela tá usando secundária. Talvez pode ter sido tudo pra sair do flow e levantar uma segunda conta do flop. Ai, suposições são essas. No Instagram da Mary, filha de 10 anos da Viviane, que tem 1,5 milhão de seguidores. Gente, ela é famosíssima. Gag. Ela responde ao vídeo de Fabi Bang que chamava de agressora. A resposta gerou grande repercussão, com pessoas comentando o posicionamento de ambas partes. A gente teve, entre aspas, certeza. Cometeu o ato, sentença. A agressora, eu. Relato de alguém que não presenciou o fato e sequer sabia o que aconteceu. Mãe e filha expulsas da peça Wicked. Palavras de quem não presenciou o fato e não nos conhece. A especialista na minha família. E você, senhora, sabe o que fez? É o quê, menina? O arroba é Marianne Milano. O arroba dela. Claro que foi uma criança, sim. Quer dizer, eu não entendi quase nada aqui, mas ok. Pode ter sido a criança mesmo, ou eu que sou a criança que não entendi o que ela quis dizer. Só que ela tá falando que a Glinda não viu e tá querendo falar. Agora, ok. Ela já fez várias peças famosas, Wicked, Pequena Sereia, Cabaré. A criança? Cabaré? Que história é essa, meu Deus? E quem é que tá falando da Fabi, meu Deus? A gente tá comentando da criança ser influencer. Meu Deus. Atriz, mas a criança também é atriz. Faz teatro desde que nasceu. Girl. Que? Vale ressaltar que o Wicked é uma história de amizade, amor, diversidade e principalmente política, que nos ensina sempre a ver os dois lados de uma história. Ok. Imagem do boletim de ocorrência de Viviane Milano sobre sua versão dos acontecimentos no caso. Viviane recentemente também respondeu alguns comentários defendendo o vídeo da Fabi sobre o caso. Vamos ver. Gente, falo pra vocês, o desconhecimento é complicado, principalmente das leis. Estão falando pra mim aqui, mas ela fez um vídeo, mas ela em nenhum momento citou o nome de vocês. Gente, quantas pessoas foram expulsas do Teatro Renan nessa temporada de Wicked?
Quantas, né? Quantas mães Você. com crianças foram expulsas, Você. né? E fala pra mim, como que as pessoas não iriam ligar o texto dela, né, a narrativa dela, com a Mari, que é uma criança que tem mais de 1,5 milhão de seguidores, gente. Então, assim, ela é uma atriz famosa, inclusive ela é uma excelente atriz, isso eu não posso negar de forma alguma, mas ela é muito pouco conhecida. Ela é uma excelente atriz dentro do meio do teatro, né? Mas a Mari, gente, tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Então, muita gente conhece a Mari. Então, a partir do momento que ela jogou na internet, os próprios seguidores da Mari já me procuraram e mandaram mensagem para mim. Vocês entenderam? Então, assim, não existe essa justificativa. Eu falei, mas eu não sabia quem que era, exatamente por isso. Se não sabia quem que era, ela não deveria ter falado nada. Ela deveria ter ficado quieta. Fala, chamando a Fabi de flopada. Nossa, ela parece o Bolsonaro de rosto. Atualizações. Viviane informou que recebeu reembolso de alguns dos ingressos que havia comprado para aquela sessão. Ela também informou que o ateliê de cultura, produtora do teatro, e assessoria da Fabi Beng não entraram em contato com ela. Oi, gente, voltei para tirar algumas dúvidas de vocês e algumas perguntas. Vocês me perdoem, eu precisava respirar. Tinha que buscar a Mari que estava no teatro, trouxe para casa, deixei ela bonitinha. Já tomou banho, já jantou, tá deitadinha lá com a irmã assistindo televisão. Deixa eu atualizar vocês, tá? Não, gente, a Ateliê de Cultura até agora não entrou em contato comigo. A citada atriz também não entrou em contato comigo. A tal Malévola também não entrou em contato comigo. Ou seja, todos estão muito quietos. Mas hoje aconteceu uma coisa diferente, tá? Hoje apareceu na minha conta do Itaú. Ai, o jeito dela, assim, não sei se eu acreditaria nela, não. Ela tá com um jeito, não sei, um jeito assim meio, não sei, vilã da Disney. Uma devolução de Pix das 2 entradas meias que eu comprei para Maiara e para Mariane. Porque eu comprei 4 entradas, tá? Eu comprei 2 inteiras, uma para mim e uma para o Lu, né? E comprei 2 meias, uma para Maia e para Mariane, porque elas são estudantes. Paguei as meias com o Pix, então eles localizaram muito provavelmente o meu nome e me estornaram o Pix. Porém, as inteiras, que foi R$ 980, não me estornaram, porque foi no cartão de crédito de uma outra pessoa. Vixe, a filha tem 1 milhão de seguidores e tá comprando ingresso no cartão de crédito de outra pessoa. Ah, louca. Viviane também acaba de responder o motivo de expor a produção do musical e da atriz, ao invés de suposta vítima. Ao invés da suposta vítima. Deixa eu ver. E uma curiosidade de vocês estão me perguntando por que eu estou expondo tanto, né, a produção da peça, a atriz, e não estou expondo realmente de fato a pessoa que me fez a acusação. Porque assim, gente, a partir do momento que vocês estão em um estabelecimento privado, tá? A partir do momento que vocês... deixa eu falar de uma maneira um pouco mais clara para que vocês entendam. A partir do momento que vocês entram, por exemplo, no teatro, tá? A responsabilidade passa a ser daquele local, a partir do momento que vocês estão lá dentro, de todo e qualquer ato que venha a ocorrer com você e a sua família. É bem aquilo que eu falei para vocês, o seu direito começa quando o meu termina e vice-versa, tá? E... sim, tá? Eu acredito sim que a responsabilidade maior não seja da tal influencer, né, que me acusou de algo que eu não cometi. A responsabilidade maior é da direção da peça, do Teatro Renault e da atriz, que incitaram o público, não só contra a minha pessoa, mas contra a minha filha. Vocês entenderam? Fazendo esse influencer, né, que me acusou de algo que eu não cometi. A responsabilidade maior é da direção da peça, do Teatro Renault e da atriz, que incitaram o público, não só contra a minha pessoa, mas contra a minha... Ué, mas por que não é a influencer também? Peraí, eu tô com sono, deixa eu ver se eu ouvi direito essa parte. E sim, tá? Eu acredito sim que a responsabilidade maior não seja da tal influencer, né? Como não? Ué, se a pessoa inventou, você tá falando que a pessoa inventou uma coisa que não foi verdade. E a responsabilidade maior não é da pessoa, e sim ok. Será que supostamente é só pra sugar nas teitas dos mais ricos, então? Porque não faz sentido ela falar que a Malévola não é a maior culpada? Girl, não faz sentido nenhum. Que me acusou de algo que eu não... O Teatro Renault e da atriz, que incitaram o público, não só contra a minha pessoa, mas contra a minha filha. Vocês entenderam? Fazendo corroborando com a acusação. Nossa, então sim, né? Quem começou tudo não tem responsabilidade, é só o teatro mais rico de todos.
Meu Deus. Eles Pior que ninguém nem falou nada da criança também, né? Tipo, a atriz lá, o vídeo que eu vi, ela até falou que se sentiu mal pela criança, que saiu chorando, não sei o que mais lá. Viviane também acaba de responder o motivo de expor. Ah, tá, mesma coisa, é só o segundo vídeo. Eles corroboraram de uma maneira muito incisiva, né, com as palavras da tal influencer como se ela fosse a dona da verdade. Só que eles não tinham provas, eles não tinham evidências, e o que eles tinham era 2 ou 3 pessoas que são amigas, né, da tal influencer que estavam lá próximas. Né? E em nenhum momento se preocuparam em ir lá buscar as câmeras, por exemplo. Todo esse problema, toda essa confusão seriam resolvidos se eles tivessem exposto simplesmente a câmera de segurança que iria mostrar a realidade. E o babado é que ela ganha. Então, né? Eu acho que não é muito impossível ela ganhar mesmo, provavelmente estando errada, né? Dos fatos. E nada disso estaria acontecendo, mas não, em nenhum momento eles se manifestaram de uma forma a corrigirem o erro ou o ato que eles cometeram, principalmente a atriz. Ela Pois é, imagem da câmera. Tem áudio na câmera? Nossa, agora que eu parei pra pensar. Claro que tem, mas, gente, uma câmera, ela vai ficar num teto. Um teatro ou uma fila com muitas pessoas vai estar uma barulheira. Ainda mais ela falando que já tava tendo uma grande briga, uma discussão. É, tem que ser uma câmera muito boa, né? Tem a do BBB. Ah, sim, que o som tá saindo da câmera, né? Lá no BBB. Claro que tem câmera com áudio. Gente, mas como que uma câmera vai pegar um áudio específico de uma coisa que aconteceu numa fila com várias pessoas para comprar pipoca, sendo que provavelmente ela tá no teto? Não é tão difícil assim de entender que câmera que vai ser essa? Câmera de segurança é essa? Gente, vocês estão se passando tanto ultimamente. Se tiver, eu vou ficar chocada. ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ela tem fãs. Né? Ela é o formadora de opinião, e por ser o formadora de opinião, ela deveria ser muito coerente nas palavras dela, porque isso pode trazer transtornos para a vida de qualquer pessoa, como está trazendo para minha nesse momento. Nossa, ela não tá com cara de quem tá transformada, não. Tá com a cara de sei, né? Mas enfim, foi isso, gente. Vamos ver os próximos capítulos, né? Parece que vai durar bastante esse episódio. Vai ser, sei lá, isso aí.